No ano de 2002, o desaparecimento de duas crianças de 10 anos, Holly Mary Wells e Jessica Aimee Chapman, foi o marco zero para aquele que seria o maior caso de desaparecimento da Grã-Bretanha, que contou com a participação de 400 policiais. No entanto, o horror ficou palpável quando foi descoberto que durante todo aquele tempo, o assassino vinha ajudando nas investigações do seu próprio crime. Mas aquilo cobraria dele sua própria saúde mental, que já era doentia, o levando à beira de um abismo depressivo que apontariam diretamente para a sua culpa. Faltava pouco para o almoço de domingo do dia 4 de agosto de 2002, quando Jessica Chapman saiu em direção da casa de sua melhor amiga, Holly Wells, onde um churrasco aconteceria. Ambas cresceram na cidade de Soham e moravam relativamente próximas uma da outra. Naquele dia, elas permaneceram boa parte do dia juntas, ao lado também de uma terceira amiga, Natalie Parr. Em um momento, Natalie retornou para casa e as duas passaram a tarde toda juntas. Ao anoitecer, por algum motivo, Jessica e Holly saíram de casa sem avisar ninguém e foram até um centro esportivo local onde desejavam comprar doces na máquina de venda automática. E a partir desse momento, o paradeiro das crianças seria um mistério. Por volta das 8 horas da noite, os familiares notaram o desaparecimento das duas garotas. A família Wells imediatamente fez uma busca pela região e, notando a falta de quaisquer indícios do paradeiro das meninas, decidiram ir até a residência dos Chapman, onde descobriram que também estavam preocupados. Por volta das 10 da noite, o desaparecimento foi relatado às autoridades. Uma imensa busca se iniciou e a polícia logo investigou todos os 260 criminosos sexuais registrados de todo o Reino Unido. Cerca de 15 pedófilos da região foram interrogados, mas logo foram inocentados das suspeitas. Nas semanas seguintes, a mídia se envolveu dramaticamente nas buscas e diversos moradores locais deram entrevistas. Mas o mais importante foi o zelador Ian Huntley, que foi identificado como o último sujeito a ver as crianças vivas. Ele e sua mulher, Maxine Corr, tinham atendido a porta para as meninas, mas alegaram que depois daquilo não voltaram a vê-las. Ian acabou se tornando um tipo de porta-voz da comunidade de Soham e transmitia a todo o Reino Unido o desespero local. Maxine contou que se soubesse que algo aconteceria com elas, ela teria garantido que aquelas meninas jamais saíssem de sua vista. Entretanto, em algum momento, alguns repórteres, moradores e até mesmo investigadores notaram que Ian Huntley vinha perdendo peso. Sua aparência estava degradada, como se estivesse sofrendo de noites mal dormidas. Quando questionado por um dos policiais, ele chorou e demonstrou angústia ao ser considerado um dos suspeitos. No dia 13 de agosto de 2002, os investigadores descobriram que Ian tinha começado a tomar antidepressivos e as suspeitas recaíram sobre ele. Notavelmente, ele havia participado das buscas na semana do desaparecimento, bem como também feito perguntas que depois de um tempo foram analisadas melhor. Em algum momento, Ian tinha questionado a um policial o tempo necessário para que evidências de DNA sobrevivessem até se deteriorarem, além de que outro oficial notou arranhões em seu lábio, o qual respondeu que tinha sido causado pelo seu cachorro. Devido às suspeitas, o casal foi submetido a um duro interrogatório de quase 7 horas. Eventualmente, algumas ligações começaram a ocorrer, onde pessoas disseram que Ian Huntley tinha sido acusado de estupro há um tempo atrás. Outras testemunhas destruíram o seu álibi ao relatarem que ele não estava em casa no dia do desaparecimento, ou seja, Maxine e Ian estavam contando uma versão completamente falsa do último avistamento das meninas. Assim, uma busca foi feita na residência do casal, onde descobriram que cada cômodo da residência havia sido limpo com produtos químicos. Era como se eles estivessem desejando limpar qualquer evidência de alguma coisa, talvez de um assassinato. No entanto, tudo desabou quando no terreno em que moravam foram encontrados diversos itens que as meninas usavam no dia do desaparecimento. Além disso, suas camisetas foram encontradas carbonizadas e cortadas em uma lixeira. Outras fibras também foram coletadas, junto a impressões digitais. Era um mar repleto de evidências que conectava o casal ao crime. Quando o veículo de Ian foi examinado, os investigadores notaram que o veículo havia passado por uma limpeza tão cuidadosa quanto na residência. Porém, mesmo assim, vestígios foram encontrados ao redor das rodas, que pareciam pó de tijolo e giz. Além disso, o forro do porta-malas tinha sido removido e substituído por um carpete de uso doméstico e uma capa de banco também estava faltando. Dessa maneira, foi enquanto essa união de provas era feita que os moradores de Soham foram
foram surpreendidos com o achado feito pelo guarda local Keith Pryor, de 48 anos. Ele acabou se deparando com os corpos das meninas em uma vala de irrigação de 1,5 metro de profundidade em Suffolk, a cerca de 16 quilômetros de Soham. Naquele momento, o desaparecimento já datava de 13 dias e os corpos estavam em um nível de decomposição alto. Mas ficou evidente que o assassino havia tentado incendiar os corpos com o objetivo de destruir evidências. Ao unirem as provas coletadas na residência do casal e na cena de descarte dos corpos, eles decidiram prendê-los sob acusação de assassinato. E isso fez com que toda uma comunidade ficasse abalada com o desfecho do caso. Agora, em interrogatórios sobre o envolvimento no crime, Ian se manteve distante e até mesmo demonstrou confusão mental. As fontes dizem que ele estava tentando fingir insanidade, ao ponto de ser visto babando durante o interrogatório. Diante do comportamento repulsivo do criminoso, a polícia enviou ele para um hospital de saúde mental, onde seria analisado psicologicamente. Já Maxine Carr confessou que estava fora de casa no dia do desaparecimento, mas recebeu um telefonema de Ian dizendo para que ela dissesse que havia recebido a visita das meninas e então explicou que elas estavam desaparecidas. Ao que parece, o seu marido havia ajudado uma delas a estancar um sangramento nasal e depois elas foram embora de sua casa. Maxine parecia acreditar na inocência de Ian, pois no passado ele tinha sido supostamente acusado falsamente de estupro, e isso fez ele cair em um tipo de colapso mental. Assim, ela concordou em mudar a história do seu último avistamento das meninas para que Ian não sofresse novamente. Curiosamente, quando foi informada sobre todas as evidências que conectavam o casal ao sequestro, Maxine ficou histérica e disse que nem ela nem seu marido haviam feito aquilo. De qualquer maneira, o julgamento foi marcado para novembro de 2003, onde no tribunal de Old Bailey, Ian Huntley disse que as meninas foram mortas acidentalmente e negou o assassinato intencional. O júri, no entanto, não aceitou sua versão dos acontecimentos e o condenou a 2 prisões perpétuas, tais quais foram transformadas mais tarde em 40 anos de reclusão. Já Maxine Carr foi condenada a 3 anos e meio de prisão. O júri realmente acreditou que ela não sabia dos assassinatos e havia se mostrado manipulada pelo marido. Mas, após 3 anos de prisão, Ian confessou pela primeira vez os assassinatos. Ele disse que Jessica Chapman foi estrangulada depois que começou a gritar. Ele alegou que, supostamente, Holly caiu acidentalmente e bateu a cabeça no banheiro da residência, mas é bem provável que ele mesmo tenha batido a cabeça da garota. Ao longo do seu tempo preso, Ian tentou acabar com sua vida 3 vezes. Mais tarde, a filha dele descobriria sobre os seus crimes e decidiu ir atrás da verdade. Quando ela enviou uma carta questionando ele sobre o motivo de ter matado as meninas, Ian se manteve recluso e evitou falar no assunto, além de se apresentar como vítima. Segundo ela, ele era apenas um homem manipulador e negou o seu pedido para visitá-lo.